Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e todo novo começo inicia quando um outro começo termina. E hoje nós vamos terminar um ciclo, que é Drums Around the Fire, o primeiro livro abordado aqui nesta droga, no Clube do Livro, novamente com esses convidados maravilhosos. E hoje nós finalizamos com a última parte aqui, que, enfim, eu tô ansioso, eu quero falar logo dessa porra, porque tem coisa muito interessante pra falar. Mas enfim, vamos aos nossos convidados, por favor. Começando com o Rafael PH Oliveira. Dá um salve aí pro pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael e eu não faço a menor ideia do que o Lucas disse na apresentação. Vocês entenderam? É um código. É uma música, pô. Ah, E o Rodrigo Pontes, do Fábulas Cotidianas RPG. Dá um salve aí pro pessoal. Seja muito bem-vindo a essa droga. Fala, bebê! Eu também, PH. Tipo, tô Nazaré Tedesco aqui tentando entender todos aí, mas como isso é o final, né? Vai ter um sentido. A gente vai ter um sentido para isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tô muito ansioso também para falar desse último ponto. Vai ser sensacional. E o Rafael Damascena, do Vale das Trevas. Pô, dá um salve aí pro pessoal. Muito obrigado por estar novamente presente aqui nesse Clube do Livro. Fala, galera. Então, estamos aí mais uma vez presente nesse Clube do Livro, iniciando a nossa jornada rumo ao Apocalipse. Boa! E como já dito aqui, o Apocalipse, ele é nada mais do que a revelação, e eles têm muita a ver com o conto final aqui que finaliza Drums Around the Fire, e em minha singela opinião ele finaliza com chave de ouro. Ele faz menção a um material que a gente vai ver em Cairn's Place of Power, mas vamos com calma. Ao final da última parte, qual foi os últimos contos que nós vimos mesmo? É da Umbra, né? isso. Tales of Umbra, isso. Isso, muito obrigado. Nós temos o final, que é os contos da Umbra, e logo em seguida nós temos uma parte que é o Afterword, que ele seria uma ponte, uma transição para esse último conto, que são realmente umas últimas palavras. E para você que não lembra, né, eu já fiz um vídeo explicando sobre como funcionam as etapas de uma assembleia, que nós temos 5 etapas, e essa Drums Around the Fire, ele vai elaborar justamente o segmento do momento das histórias sendo contadas. E esse Afterword, que dá a vazão pro final dessa assembleia, é justamente para onde vai o festim. E esse festim é quando geralmente o inimigo da Wyrm, né, que é um cargo entre os lobisomens dali, é o guerreiro mais importante dentro de uma seita, ele puxa o uivo para que os outros lobisomens eles tomem suas formas de ataque e façam a purificação e renovem as energias com Gaia, né? Eles fazem a contribuição de gnose, coisa e tal. Então é muito importante isso. E no momento em que está fazendo isso, e no caso aqui é o Great Thunder, que é o cara que abriu a assembleia, ele simplesmente tem uma recordação quando ele está fazendo o uivo do festim, que ele vai chamar a galera para fazer a varredura ali em tudo. Ele tem um lapso ali, ele tem um tique na memória dele, e ele se lembra, em base do que a gente viu lá no último conto, que se você não viu o último conto, você está vacilando, tem que ir lá ver, que é justamente sobre a Wyrm Triática, e faz ele se lembrar de um conto que ele ouviu quando ele era um filhote. Isso é muito importante para o próximo conto que a gente vai ver aqui. E então é que a gente parte finalmente para o último conto. Vocês gostariam de fazer alguma observação sobre esse Afterword, começando aí pelo PH? Não tem muito. Funciona mais como uma transição mesmo. E eu acho interessante que esse formato ele acaba se perdendo no decorrer do livro. E aí depois ele retoma, né? Essa parte em que a gente sai de dentro dos contos e volta para a Assembleia, ela funciona lá na primeira parte, nos contos de Glória, e depois tem mais um pouquinho ainda nos contos de honra, e depois eles param disso, né? Você não vê mais o narrador não se apresenta mais, o narrador dos contos, ele não se apresenta mais, e não tem mais uma transição dentro da Assembleia para começar o próximo conto. E aí agora, chegando no finalzinho, é como se você
estivesse emergindo tanto nos contos que você se perde na realidade, entendeu? Só vai passando de conto em conto. E aí agora, nesse momento final, eles te puxam de volta para falar, ó, isso aqui é uma assembleia, entendeu? Lembra lá do começo que existia uma assembleia? Então, vamos voltar aqui para a realidade, porque o Great Thunder tem alguma coisa para falar antes da gente passar. E é isso. Eu acho que não tem muito o que falar aí. Pontos? Tranquilo? Damascena? É isso. Tranquilo? Concordo com o PH. A atmosfera se perdeu mesmo. Bom, então vamos ao que interessa, então. E nós vamos falar do último conto, que é justamente intitulado Um Conto de Apocalipse. E assim como... Pode falar. Antes de você passar, não é que se perdeu a atmosfera. Eu acho que é proposital. Eu acho que faz parte da construção do ambiente que essa transição ela pare de acontecer. É como se fosse uma imersão? É como se fosse uma imersão mesmo, na minha opinião, né? Uhum. Assim, foi a leitura que eu fiz. Interpretação. Não, faz sentido. Eu acho que chega um momento em que o livro ele não tem mais a necessidade de te puxar de volta, entendeu? Ele só deixa você ir embora dentro dos pontos. Faz sentido? Faz sentido. É que senão você ficaria até repetitivo pensando agora, né? Se fizesse todo momento essa intromissão no começo de cada texto, a gente tem com o interlocutor, né? Esse entrosamento com o interlocutor, né? Mas vamos lá. Uhum. Nós temos aqui, então, o nome desse conto é o Trinity Cairn, na verdade. E se você não pegou a referência, então eu aconselho que você vá lá no livro, o Cairn's Place of Power, e leia o último Cairn que é descrito, é justamente o Trinity. Ou então que você veja o vídeo que eu fiz sobre justamente esse Cairn. É um Cairn da Wyrm. Ele faz referência clara a esse Cairn que ele fica dentro de uma Wyrm Trovão. Essa Wyrm Trovão é considerada a maior que existe, que eles não sabem nem mesmo a origem dessas criaturas, que elas são vermes gigantes mesmo. E essa Wyrm Trovão de Trinity é realmente uma coisa gigantesca. Trinity fica ali no México, se eu não me engano. E Novo México. Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, tá. E ele fica rondando por baixo da terra. Essa criatura do Satanás, ou melhor, da Wyrm, né? Ela fica rondando por baixo da terra, ali a região. E então, os espirais negras, eles literalmente ficam dentro dessa criatura, vagando. E eles param só pra fazer as assembleias, pra fazer os seus ataques. Cara, é bizarro. E, enfim, esse Trinity Cairn aqui, esse conto vai contar... na verdade, quem vai contar a história é uma personagem de uma importância muito grande, mas eu vou poupar de detalhes futuros porque eu realmente não me lembro e eu realmente vou ficar devendo coisas do que vai vir sobre essa personagem. Então eu vou me ater ao que eu tenho aqui e o que já foi explorado. Que é o personagem que é o White Eye Ictia, que é um personagem muito importante aqui para esse Cairn e também para o lore vindouro. E se você gosta de Lorde Lobisomem, é essa a oportunidade. Então o que acontece? Nosso interlocutor... não vamos esquecer o que o Grande Trovão disse sobre ele ter lembrado de um conto que ele ouviu quando ele ainda era um filhote, ali na transição, beleza? Se nós pegarmos esse White Eye Ictia, que a história dele que é apresentada lá em Cairn's Place of Power vai contar que ele é um Kitena, que ele vivia ali na região e que acreditam que ele provavelmente possa ser, embora seja um integrante dessa seita da Trinity, que ele seja um espião. Então não se sabe exatamente qual que é a intenção desse cara, uma vez que os espirais negras eles são conhecidos por serem insanos. Então realmente é incerto o que se pode ter de conclusão, principalmente com o que a gente vai ver aqui nesse conto. Ele vai contar como que se deu a criação ali desse Cairn, como que se dá o fato dele ser ele é um cego, né? No momento que ele conta ali a história, eu vou poupar os detalhes para os colegas aqui da bancada comentarem como bem entenderem, mas ele presencia uma catástrofe
que até então ela era apresentada como uma coisa acidental, e aqui na visão dele, porque ele é um lupino, eu acho isso muito louco, ele vai contar como que se deu essa catástrofe de Trinity, e então ele fica cego e adquire esses dons proféticos que ele tem. Ele é um Philodox, eu tinha esquecido, pra minha cabeça ele era um Theurge. Ele é um Philodox, ele é um lupino, ele, vamos dizer assim, que ele era um Uktena, e então ele fica essa coisa dúbia, porque aqui, nesse conto, ele conta essa história para alguns filhotes, mas que filhotes, né? Eu não lembro exatamente se deixa claro que é de espirais negras ou se realmente é para os garus da nação, né? Bom, e eu quero Ele cita que são... Ele cita em um momento que, assim, que são garus que um dia dançarão a espiral negra. Então parece que ele está fazendo a preparação para isso, que estão fazendo a preparação para poder dançar a espiral. Bom, já aproveita o gás e manda pau. Nossa, tem muita coisa interessante nesse conto. A começo, a catástrofe citada que o White Eye presencia é nada mais, nada menos que a criação da bomba atômica. E aí, inclusive com referências históricas como Oppenheimer, e é interessante ver como é que a visão garu dessa personagem histórica, né, do grande idealizador da bomba atômica. Ele é descrito e aí ele tem uns espíritos ali pousados ao redor dele, do chapéuzinho dele, cita também. Fala também muito sobre a influência espiritual, que tudo aquilo está imbuído, né? Então, assim, o projeto ele já estava... O projeto da base já estava feito pela Weaver. E depois vieram os humanos e construíram por cima daquele projeto que já estava... a base ela já existia. A base de testes ela já existia na Umbra. E aí os homens foram lá e só projetaram por cima, né? Recriaram a Terra, tudo que já estava profetizado. E tem também toda a visão de um lupino sobre a sociedade humana, sobre maneirismos humanos, sabe? O fato de que a casta guerreira que os humanos têm usa peles verde-oliva, né? Então é o pessoal do exército. Eles obedecem homens gordos, que são os generais do exército, e que eles têm as honrarias em pedras e joias ao invés de cicatrizes de marcas. É toda uma visão lupina sobre a sociedade humana e ao mesmo tempo é uma visão garu sobre um momento histórico e ao mesmo tempo também é algo parecido com uma justificativa dos dançarinos da Espiral Negra, porque é um momento inédito. Esse conto é um conto inédito. Não se para escutar o inimigo, entendeu? Não se dá muita voz aos dançarinos da Espiral Negra. E creio eu posso estar falando merda, porque eu não me debrucei tanto em cima do lobisomem quanto do vampiro, mas eu acho que até aqui nunca o Espiral Negra tinha tido essa voz ativa, de ser o protagonista de um conto, de uma história. Então são muitas coisas muito interessantes para se comentar dentro desse conto. Entendeu? Eu acho que ele merecia spin-off, eu acho que ele merecia uma novel por si só, entendeu? É um conto que merecia mais história, até. Entendeu? E ele vai ter repercussões durante todo o metaplot, né? Ele já teve... É o mesmo autor, né? A gente estava falando sobre isso em off outro dia, é o mesmo autor do Cairns Places of Power,
agora aparece o conto dele no Drums Around the Fire, e mais tarde esse autor também volta em vários outros livros também pincelando esse personagem. Então tem um lore aí sendo contado aos poucos, e isso também é bacana. Isso aí foi contado por anos. Você vê, a gente está em 92, 93? 93. 93? Tá. A gente está em 93 e tem coisa que só vai ser em 97. E que vai ter consequências para agora no sim. Tem muita coisa bacana aí. Esse ponto que realmente eu recomendo que as pessoas leiam, mesmo que você pegue o Jones of the Fire, só esse, que ele é muito importante para o tiro toda do. Cara, eu acho que o Rafa trouxe realmente o principal. Cara, concordo com o Rafa, inclusive, sobre isso, assim. A gente vai finalizar ainda as conclusões finais sobre o livro por completo, mas, meu, se puder, pegue esse livro, nem que seja para ler esse conto, ou alguns contos pontuais que a gente já enalteceu muito aqui. Eu acho que esse aqui entra num grande, como vou falar assim, rivalizando, né, com aquele conto do Fibrucato, que eu esqueci o nome lá, do O Velho Pat Belly. Oeste, Pet Belly, ligado? E, cara, só que assim, eu até falei antes da gente começar a gravar pro menino Lucas o seguinte: leia o Cannons of Power, assista ali o vídeo do Lucas aqui no Droga de Canal, que eu acho que você vai ter uma certa panorama, uma ambientação muito melhor, porque acho que você vai conseguir compreender muito melhor esse ponto. Cara, eu tava curtindo muito a narrativa, mas eu não estava sabendo exatamente para onde ela estava levando. É muito interessante a forma como ele desenvolve, como o Rafa falou, da visão do Lupino, né? Então é muito curioso, e a criatividade desse autor, eu acho que ela foi, cara, acertada, assim. Ele consegue descrever as coisas, a Operação Manhattan, né, ali do Robert, do Oppenheimer lá, do teste da bomba atômica ali do Novo México, de uma forma que você começa a falar, meu, mas o que tá rolando? Aí ele vai te dando umas coisas e você fala, pô, é o exército. Então ele consegue te descrever na visão de um lupino, mas você consegue entender o que é, né? E, cara, realmente, assim, a finalização do conto, pra mim, ela foi meio um soco na boca do estômago, assim. Cara, eu acho que nem vou dar spoiler, assim, como finaliza esse conto. Mas a finalização desse conto, pra mim, foi um soco na boca do estômago. Eu achei muito, muito foda, realmente, o desenvolvimento total. Mas acho que pra você conseguir aprender, então, meu, daí Operação Manhattan, o Oppenheimer, o Christopher Nolan, inclusive, vai lançar um filme, uma cinematografia sobre cara, né, que é considerado o pai da bomba atômica e tudo mais. Porque existem alguns termos ali, quando ele fala fat boy, algumas coisas que, se você sabe do caso, você fala, putz, é isso. Se você não sabe, você vai ficar meio boiando, né? Até porque não é algo tão intrínseco da nossa história, muito próxima, né? Então, eu acho que dar essa leve pesquisada, se você não estudou muito mais sobre isso, eu acho que ajuda muito na compreensão do ponto. E, cara, eu acho que, como eu falei, o Rafa trouxe os principais pontos aí, deixar alguma coisa pro Damascena também falar, mas eu adorei, cara, adorei, principalmente a finalização desse ponto. Eu acho que pra mim ela é sensacional. Não tem muito o que falar, não. A única coisa que eu vou falar é que pra mim é o ápice. O ápice não, é o clímax do bagulho. Tu vem lendo todos os contos e quando chega no final,
É algo que não tava esperando. Eu gosto desse plot twist. Tipo, se é algo que não tava esperando. Mas, assim, o que eu deixo, assim, eu recomendo que leiam todo o livro inteiro, de cabo a rabo. Que ele é muito bom. Ele tem alguns contos que a gente, apesar de ter comentado, de não ter curtido tanto, mas eles são necessários. Pra mim, leu o conto de cabo a rabo e pra mim o que falou lá daquele... Eu gosto muito de tema noir, né? Então aquele conto lá Pode crer. dos... Eu acho que era o Andrei do Asfalto. Que Uhum. aparece lá o esquema noir lá. Ó, maravilhoso. Pô, a proposta realmente, né, de trazer uma visão do antagonista como o principal interlocutor, como a voz que você vai estar sendo ministrado, né? Isso é muito bom. Isso ultrapassa a proposta até mesmo de lobisomem, né? Porque quando a gente pega o livro da Wyrm, você não tem interlocutores que são membros da Wyrm, não são integrantes da Wyrm. Você tem alguns Garou que têm uma experiência dentro de Malfeas, tem uma experiência em relação à origem das raízes da Espiral Negra, mas você não tem uma voz realmente dentro da tribo que vá dizer sobre alguma experiência que marca a identidade deles, né? E como eu disse no começo, por ele ser um Uktena, né? Então a gente não tem exatamente a sabedoria das intenções da palavra dele, né? Então isso fica dúbio e eu acho que essa é a pincelada de ovo que dá aquela camadinha pretejada assim em cima da fogaça, sabe? Eu acho muito bom isso, cara. Eu não tenho muitas coisas a dizer, aliás, eu gosto muito quando se dá holofotes a alguns personagens, como a gente viu do conto de Noir, que ele vai dar holofote pra... do Noir não, desculpa. Ele vai... É no Gambit, se eu não me engano, que ele vai dar holofote a algumas personagens importantes de Vancouver, né, que são algumas personagens que são abordadas lá em Dark Alliance. E agora a gente vai ver o personagem que são destacadas, que foram abordadas ali em Cairn's Place of Power. Essa sacada de trazer tem esse ponto fraco que o Pontes apontou, que realmente, se você não tem conhecimento, não tem acesso a outro material, você simplesmente fica, tá, tudo bem, é uma história apocalíptica, vamos dizer assim, e beleza. Mas quando você vê que isso tem uma finalidade, que isso está imbuído em uma coisa muito maior, e como eu disse, isso vai ter uma repercussão muito importante lá quando a gente chegar, principalmente no livro de Apocalipse, e você pode procurar mais informações disso lá nos vídeos do Nação Garou. Vou ficar devendo qual vídeo que é, mas aí, pelo amor de Deus, você procura. Você vai lá e vê, provavelmente por intuição, alguma coisa que vai falar sobre o Apocalipse ou alguma coisa sobre a Wyrm, e dê uma olhada lá porque é muito interessante. Essas são as considerações que eu tenho sobre o conto. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa sobre ele? Eu queria fazer uma pergunta. Qual vocês acham que é a relação do Grande Trovão com este conto? Será que ele é uma das crianças ali com quem o White Eye contou diretamente? Ou ele escutou de uma outra pessoa? Porque esse conto tem data, né? Esse conto ali acontece na década de 40. E a Assembleia também tem data. Acontece na década de 90. Então não tem muitas gerações entre um e outro. Entendeu? Eu fiquei com um pouco de suspeita em relação a Great Thunder. Eu não sei se ele tem. Se ele aparece mais vezes durante o Lorde de Lobisomem, mas eu fiquei com a pulguinha aí atrás da orelha. Eu acho que essa é a pista de que ele é um agente dúbio. E talvez, até mesmo dentro da insanidade da tribo, pode ser que ele não seja de nenhum lado, ou dos dois ao mesmo tempo, saca? Que tipo, no momento em que ele tem essas visões, ele... É como se ele, talvez, levando por essa dúvida, essa incerteza que você tem quanto a essa personagem, pode ser até que ele tenha alguma coisa que ele transpassa essas barreiras de tribo, de nação Garou e de agente da Wyrm. É que é como se ele virasse uma ferramenta de previsões, sabe? Porque assim, a gente não tem nenhum relato de nenhuma previsão que ele faz exatamente.
e a gente vai ter alguns relatos ao longo do Lorde Lobisomem. Isso é legal. Então, olha só como ele, por ele ter essa camada e ter esse contato, essa ligação com o Grande Trovão, é o que faz a gente pensar, mas será mesmo que esse cara foi corrompido? Porque ali fala no conto, né? Pô, depois que teve a explosão, chegaram os dançarinos da Espiral Negra e quiseram ouvir o que ele tinha a dizer. Saca? Abraçaram ele ali e ele começou a incorporar. Nada disse que ele dançou a espiral. Nada diz que ele realmente incorporou aquele lugar, entendeu? Então é isso que eu acho do caralho. Não sei, hein? Pra mim parece bem claro que ele dançou assim. Inclusive é bem gráfico, né? De fato. Ele usa... Fala que ele usa as próprias tripas pra guiar o caminho dele através do labirinto. Pô, é verdade. Eu tinha esquecido disso, verdade. É bem gráfico a parte que ele dança. E aí depois ele é atacado pelo guardião do portão lá. Tem o guardião do portão com as garras de erva. Aproveitando isso, na leitura do livro da Wyrm, quando a gente chega lá no Exara, no conto de Exara, a gente tem, se eu não me engano, a descrição do labirinto, que ele é uma parada desenhada no chão, tá ligado? Eu acho legal como cada pessoa que relata sobre o labirinto, ele sempre vai relatar de uma forma diferente. Isso é do caralho, mano. Porra. Isso é do caralho, mano. Não, uma coisa que eu achei da hora é que, assim, o pensamento inicial que leva o Whiteye a se separar da tribo, e aí vem a primeira coisa, né? O que leva o Worm para quem faz parte de uma espécie tão gregária quanto o Garou? É o isolamento, em primeiro lugar, entendeu? Então, o que leva ele ao isolamento é um pensamento muito sensato e que eu passo por não, entendeu? Os caras, eles estavam lutando contra o Worm, e aí quanto mais agentes da Worm eles matavam, mais eles ouviam um choro de Gaia. Para os companheiros dele, isso queria dizer que eles estavam lutando bastante, que eles tinham que continuar a lutar melhor e maior, continuar essa litança. Para ele, não. Ele falou, gente, isso quer dizer que o que a gente está fazendo agora não está funcionando. E isso que leva ele no Harama, que vai levar ele ao isolamento da tribo, que vai levar a história acontecer. Eu achei, este pensamento, ali é bem Octena, né? Olha só, nós finalizamos então Drums Around the Fire. Eu quero dizer aqui o parabéns aos envolvidos, antes das considerações finais sobre esse livro, porque assim, eu estou muito feliz de ter selecionado os senhores para fazer parte daqui do primeiro Clube do Livro, que a gente vai falar de todas as novels, quer dizer, e mano, vai demorar pra caralho, vai levar um tempo, vai ser desgastante, sim, porque mano, a gente é adulto, tem o que fazer, e cada um tem o seu tempo, e é isso aí, tá ligado? Gente, você que está nos assistindo, eu quero dizer que esse elenco aqui, ele não vai ficar, tá? Eu quero abrir espaço pro pessoal que consome essa droga para poder vir aqui no lugar desses senhores pra gente poder falar. Não é muito convidativo, depois que eu falei que vai ser exaustante, mas mesmo assim eu quero deixar o meu convite aos senhores, que eu realmente quero a presença de vocês aqui numa equipe de, no máximo, 3 pessoas pra gente poder falar mais sobre os outros livros, né? Nós temos em 94, enfim, eu vou lançar esses vídeos aqui na finalização de 93, né? Então, em 94 nós temos uma trilogia de antologias. Nós temos The Beast Within, vou até pegar o livro aqui para vocês verem. The Beast Within, When We Will Rage e Truth Until the Paradox. Aqui, eu tenho esses livros aqui. Esse aqui tá caindo aos pedaços, pelo amor de Deus. A gente tem aqui, ó, When We Will Rage e Truth Until Paradox. Você vê que são só livros novos. Eles estão novinhos. São os pergaminhos rituais tirados do Mar Morto. Exatamente. Eu contatei os rituais mais profanos do clã Tremere para poder tirar essas porcaria do fundo do mar. Tava lá afundado com Salomão. Então aqui fica o meu convite. Mas voltando ao livro, as considerações finais, eu gostaria de tomar a dianteira e dizer o seguinte, que eu quero reforçar que eu faço as análises de livros, dos livros convencionais de jogos, porque, bom, muitas das coisas de lá, elas são objetivas.
né? Existem dois tipos de texto que você pode levar como objetivo ou como subjetivo. E os contos, a arte, a literatura, você pode levar ela de uma forma subjetiva. E eu acho muito rico quando a gente chama outras pessoas para dar o parecer delas. Aqui eu acho, né? Isso é a minha opinião. Eu acho muito egoísta eu trazer a minha opinião, você me assistir falar calado e você só no final de absorver todas as minhas opiniões, você deixar o seu comentário, a sua opinião ali nos comentários do vídeo, né? Então eu preferi trazer outras pessoas aqui para poder compartilhar outros pontos de vista sobre a mesma obra. E nós finalizamos um livro inteiro, que é o Drums Are All The Fire, que, porra, a antologia é muito diferente de você analisar uma obra, porque a antologia, geralmente quando você vê antologias, elas são referentes a apenas um autor. Aqui nós temos diversos autores, então a qualidade varia, o estilo varia, o ponto de vista sobre o mesmo cenário varia. E eu acho, mais uma vez, muito importante trazer mais de uma pessoa aqui para poder falar sobre esse livro. Então, obrigado aos senhores por terem aceitado o convite, e eu encerro minha fala aqui. Então, PH, por favor. Agradecer pelo local, né? Agradecer pela oportunidade. Você sabe que a gente sempre tá junto, não só online, também offline. E é isso, galera. Continuem acompanhando este menino Lucas, que ele sempre vai trazer muita coisa boa. Ele tem muito a agregar na vida de vocês. Assim como agregou pra mim. É isso. Que fofo. Ai, não. Ó, ele não fala isso pessoalmente não, é porque tá gravando. Então, quem vê pensa que a gente Depois não quer dessa, pau, né? Marcelo. Pô, menino Lucas, cara, só agradeço também. Baita jornada. Foi gostoso, cara. Me engrandeceu muito, o meu jogo, inclusive, a minha experiência com o jogo, que eu não tinha a minha experiência com a lore de lobisomem nunca foi muito extensa além do livro básico. E, cara, eu acho que, principalmente para quem quer ler e, sabe, dar uma enriquecida na narrativa, da forma como você interpreta um lupino, né? Então, acho que o livro, ele te dá isso. Qual a visão do andarilho do asfalto da Umbra? Então, a gente passou por os percalços de fato, porque teve contos que foram dificílimos, né? De você vencer, de você avançar no conto. Mas teve experiências sensacionais, catárticas até, eu diria. E, cara, obrigado por me oferecer esse tipo de experiência. Foi muito legal, adorei. E mesmo terminada essa primeira temporada do Clube do Livro, vou agora acompanhar como espectador, com certeza, cara. Valeu mesmo. Pô. Ó, eu quero... Não dizendo que é o fim, vocês não pisam mais aqui, tá ligado? É porque eu quero renovar. Quero renovar o elenco. Mas se quiserem, vocês estão, pô, de portas abertas, entendeu? Não é uma coisa, tipo, definitiva. Falar, ó, cansei de vocês. Vou lá dar Tá renegociando o contrato, gente. A gente vai ser tipo ali a Michelle no Glee depois da terceira temporada. Ó, tá bom, eu vou falar um negócio. A gente vai aparecer 3 meses. Essa Copa aí, ó, vixe, a verba foi cortada. Então eu tenho que manter. Não, brincadeira. Dá uma cena. Seguinte, eu não. Apesar de ter contato com bastante material do Mundo das Trevas, eu não conhecia esse livro. Então, quando o Lucas me convidou para fazer parte do Clube do Livro, que aí eu cheguei, tive contato com esses contos e a galera que escreveu, aquela coisa toda. Então, tipo, realmente tenho que agradecer por mais esse conhecimento que eu não tinha na minha base, na minha pequena base de conhecimentos. E também pela experiência, porque se você tá narrando lobisomem, vai fazer uma assembleia, e às vezes tu não sabe o que alguém vai falar na assembleia, alguma história, cara, pega qualquer conto desse e diz que alguém relatou lá durante a assembleia. Porque eles têm mensagem, eles têm moral, eles têm ligação com algum aspecto dos Garou. E fecha certinho, talvez com o que tu precise para algum momento da sua narrativa. Qualquer um deles fecha certinho.
Então, deixamos aqui o incentivo de que leiam, apesar de estar em inglês, mas faz que nem eu. Algumas partes eu peguei e colei no Google Tradutor e era isso. E li por ali, meu. Exato. Li pelo Google Tradutor até porque, como a escrita tá bem formal, o tradutor não vai se perder tanto assim na hora de te trazer as informações. Domina o idioma, vai ali. Eu fui por ali, li bastante parte do livro por ali. E não tem como não dizer que foi uma experiência muito boa. Ter mais esse contato, assim, com a visão do pessoal que escreveu. É que uma coisa é tu ler livro referência, né? Outra coisa é tu ler um livro que fala exatamente como aquele mundo mais ou menos funciona. Às vezes ele te traz alguns insights que tu não tinha, ou tu nunca tinha percebido em relação a como retratar aquela atmosfera. E esses contos ajudam bastante. Então, fica aí o meu agradecimento. Agora que nós somos chutados. Não, brincadeira. Porque nós já fizemos nosso serviço, nós estamos sendo chutados, não, brincadeira. E eu tô louco pra ver qual é que vai ser o novo time. Tô realmente ansioso. Quero saber se eles vão ser tão bons quanto a gente, do ouvido. Aqui é a primeira formação dos Power Rangers. Que é os primeiros Power Rangers, né, meu? Do ouvido. Season 1. Mas não, é zoeira. Mas sucesso pra galera que vai vir aí, com certeza, mano. Com certeza. Vai ser Eles sejam tão bons quanto a gente. Gente, brigadão pela força aí, cara. Vocês são foda demais. E falando nisso, pô, vocês também têm os projetos de vocês e vou pedir pra vocês fazerem o jabazinho. Então, sinta-se à vontade, começando novamente aí pelo PH. Eu não tenho projetos, gente, é isso. Beijo. Mentira, eu tô sempre no Hagabashi, de quarta-feira. A gente tem a nossa série comentando lore sheets, onde toda semana a gente desnuda uma lore sheet do V5. Atualmente a gente está no... Não sei quando vocês vão assistir, mas atualmente a gente está no Preços de Inverno, Winter Steve, que é o padrinho do V5, recém-lançado aqui no Brasil pela Galápagos. Então eu espero que não tenha muito delay aí da gravação do lançamento, mas eu espero vocês lá. Ô, bebê, como diz o menino Lucas, Fábulas Cotidianas se propaga, né? Aqui pelo YouTube. Então, Fábulas Cotidianas RPG. Se você gosta de ação de RPG um pouquinho mais editada, efeitos sonoros e tudo mais, formato de séries, vídeos de 20 a 30 minutos, embora a série lá, a minissérie que o menino Lucas está participando, os episódios são mais longos. Além de alguns vídeos analisando lore, personagem. Então você pode encontrar a gente através do blog também, tô no Twitter, no Instagram, no Facebook, tá em todo lugar. Então, Fábulas Cotidianas RPG, cola lá e é isso. Valeu mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço, velho. E Rafael Damascena. Olha lá no Vale das Trevas, www.valedastrevas.com.br. Se você colou em alguns meses atrás e não conseguiu entrar, é porque a gente demorou pra pagar o domínio e tava congelado. Depois que eu fui ver que eu recebi um aviso de e-mail, tá congelado o domínio. Perrengues chiques. Aí eu olhei assim, o domínio tá congelado. Eu falei, paguei. Agora tá no ar de novo. Então pode ir lá acessar lá. E tem bastante conteúdo lá do Mundo das Trevas. Principalmente nós estamos debulhando sobre o Vampira Máscara. Projetos excelentes, canais excelentes. E eu só quero dizer que essa droga se propaga pela droga de página, droga de Insta, droga de Twitter, porque amor não falta, eu preciso propagar pelo Twitter também. E se inscreve aí nessa droga, tá pelga. Se inscreve aí nessa droga, compartilha nas suas mesas, suas redes sociais, se você bem entender. E deixa um comentário aí também falando, pô, se você ficou com vontade de ler os contos, se você quer participar, a gente vai entrando em contato aí. Eu vou fazer esse comunicado melhor, tá? Não vai ser assim nas coxas que eu tô fazendo agora. Mas fica aqui o convite, fica aqui avisado. Eu vou explicar melhor como que eu planejo fazer essa organização. E é isso, gente. E se inscrevam também no canal, no Vale das Trevas, no Fábulas Cotidianas RPG. Segue lá o Rodrigo Hagabashi também para ver esse maravilhoso do PH.
Amigão do caralho esse moleque. E nós ficamos por aqui, então. Até a próxima. Porra. Falou. Abraço. Falou.